Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente. O Estado, para cumprir o princípio da continuidade territorial, depende do Governo para o cumprir. O Governo da República não será responsabilizado constitucionalmente se não cumprir o princípio da continuidade territorial. Até aqui estamos de acordo, não é? Se não o cumprir, não será responsabilizado do ponto de vista constitucional. E partindo do princípio que o Estado não cumpre, a região vai ter de assumir os encargos de uma operação que é um direito dos madeirenses. Ou seja, se o Estado não cumprir, a premissa é esta: se o Estado não cumprir, Sr. Vice-Presidente, a pergunta que lhe faço, se o Estado não cumprir, os madeirenses vão ser privados de uma ligação marítima entre a Madeira e o continente? Pergunta, primeira, se o Estado não cumprir, a região tem de encontrar uma solução, aliás, como encontrou em relação ao subsídio social de mobilidade para os estudantes. E outra, o Sr. Presidente encontrou uma solução, o Sr. Presidente anunciou uma solução do subsídio social de mobilidade para os residentes em que passariam a pagar só os 86 euros. O Estado terá de cumprir, mas se o Estado não cumprir, o CDS faz aqui ponto de honra. A região deve assumir essa operação, porque os madeirenses não podem ser privados desta linha marítima entre o continente e a região e vice-versa. Porque se assim for, Sr. Vice-Presidente, é muito fácil. É que a região continuamente vai dizer que o Estado é que tem de cumprir. Se o Estado não cumpre, não há ligação entre o continente e a Madeira. Se o Estado não cumpre, Sr. Vice-Presidente, qual é a solução? Diga aos madeirenses qual é a solução do PSD. Se o Estado não cumpre, o Sr. Vice-Presidente vai dizer aos madeirenses que não haverá ligação entre a Madeira e o continente. É isso que vai dizer aos madeirenses, não é? Se o Estado não cumprir, a Madeira fica sem a ligação férrea entre o continente e a região e vice-versa. Aliás, a carga marítima nem sequer é associada. Portanto, para o CDS, esta operação é importantíssima para os direitos dos madeirenses. E se o Estado não assumir, o Estado e a União Europeia não assumirem, pergunta que faço: ficamos sem o ferry ou a região tem a possibilidade de assumir? O CDS compromete-se, é um programa, incluir no programa de governo a ligação ferry entre o continente e a região e vice-versa, mesmo para tal tenha de ser a região a assumir esses custos.